Audiolivro Primeiro o Reino. Como uma pobre viúva nos ensina os princípios da verdadeira adoração. De Josanã Alves. Capítulo 18. A estranha matemática do céu, parte 2. Ellen White declara: essa questão de dar não é deixada ao impulso. Deus nos deu instrução a esse respeito. Warren W. Wiersbe diz: o importante não era a porção, e sim a proporção. Os ricos davam uma pequena parcela de sua abastança, mas a viúva deu tudo o que tinha. No capítulo anterior, vimos que a estranha matemática do céu observa os seguintes critérios. Critério 1, o sacrifício que envolve a entrega feita. 2, o percentual que ela representa. E 3, o sentimento com que ela é dada. A oferta da viúva envolveu um grande sacrifício e foi fundamentada em um percentual. Como sabemos disso? Leia novamente o seguinte verso. Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Marcos 12, versículos 43 e 44. Jesus afirmou que a viúva ofertou mais que os outros. Se o critério for valor, isso não seria verdade. Mas, se o critério for percentual, então a afirmação é verdadeira. Ela estava dando 100% do que possuía. E este foi maior do que todos os outros percentuais devolvidos naquele dia. Comentando sobre essa passagem, Ellen White afirma: assim, ele ensinou que o valor da oferta é estimado não pela quantidade, mas pela proporção em que é dada e pelos motivos que movem o doador. Esse critério da matemática divina, fundamentado em percentual, está claramente descrito na Bíblia e nos escritos de Ellen White. Por exemplo, quando Deus foi escolher a oferta que seria oferecida pela humanidade, ele também escolheu um percentual. Observe as seguintes citações. O abnegado amor de Cristo é revelado na cruz. Para que o ser humano pudesse ser salvo, ele deu tudo quanto possuía e em seguida entregou-se a si mesmo. Ao dar seu filho, ele derramou sobre nós todo o céu em apenas uma dádiva. Existem duas palavras nessas citações que nos fazem entender qual porcentagem foi escolhida por Deus para a sua oferta pela humanidade perdida. Tudo e todo. Se você chegar a um banco para fazer um depósito e entregar ao caixa um maço de dinheiro e disser: quero depositar em minha conta todo esse dinheiro, o que você está dizendo na verdade é: quero depositar 100% desse dinheiro que lhe entreguei. Um dia no céu, Deus decidiu quanto seria entregue para a salvação do mundo. Aqui está o registro de uma parte dessa reunião. Cristo deliberou em concílio com o Pai, nada poupar, por custoso que fosse, não reter coisa alguma, por mais elevado que fosse seu valor, para livrar o pobre pecador. Ele daria o céu inteiro a essa obra de salvação, de restaurar a imagem moral de Deus no homem. E aqui está o resultado da reunião. O Senhor Deus do céu reuniu todas as riquezas do universo e as depôs para adquirir a pérola da humanidade perdida. O Pai entregou todos os seus recursos divinos nas mãos de Cristo para que as mais ricas bênçãos do céu pudessem ser vertidas sobre uma raça decaída. Esta dádiva foi dada ao homem para convencê-lo de que Deus não deixou de fazer coisa alguma do que podia fazer, de que nada é retido, mas todo o céu foi vertido numa grandiosa dádiva. Ellen White em Exaltai-o, página 265. 3 vezes nessa citação ocorre a palavra todo. Deus entregou 100% por sua oferta de salvação. Esse é o padrão para afirmar que os dízimos e as ofertas também devem ser entregues a partir da escolha de um percentual. A questão é que, para o dízimo, Deus escolheu um percentual. A palavra dízimo literalmente significa 10% das rendas de alguém, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. De acordo com Russell Champlin, a palavra dízimo significa a 10ª parte de alguma coisa.
Já em relação às ofertas, Deus deu a liberdade para que o adorador escolha o percentual a ser devolvido. Veja algumas passagens bíblicas sobre oferta que confirmam essa afirmação. Mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Deuteronômio 16, versículo 17. Você percebeu a palavra proporção? A proporcionalidade era praticada nos regulamentos divinos da vida religiosa e civil do Antigo Testamento. Na orientação para a adoração, quando os homens fossem ao templo, deviam dar ofertas da proporção em que pudessem dar, segundo a bênção de cada um. Deuteronômio 16, versículo 17. Ou seja, a proporção é de acordo com a prosperidade. Mais bênçãos, mais ofertas. Não se trata de valor aleatório e sem referencial algum, mas de proporção de acordo com a bênção. O referencial é o ganho que obtivemos. A Bíblia está tratando do percentual daquilo que ganhamos. O apóstolo Paulo ratifica esse princípio no Novo Testamento ao afirmar: cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. 1 Coríntios 16, versículo 2. Outro exemplo bíblico é o caso da oferta do casal Ananias e Safira. A Bíblia relata que Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. Levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Atos 5, versículo 1 e 2. Eles decidiram levar uma parte e declarar 100%. A resposta de Pedro foi contundente. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Atos 5, versículo 3. Ellen White afirma: com receio de que os irmãos viessem a saber que seu coração egoísta os fazia dar com má vontade aquilo que haviam solenemente dedicado a Deus, resolveram deliberadamente vender a propriedade e fingir que estavam entregando todo o resultado da venda para o fundo de finanças comum, guardando, porém, para si mesmos grande parte do valor. Livro Atos dos Apóstolos, página 72. O erro deles estava em mentir em relação ao percentual que fora por eles escolhido para a oferta. No sistema bíblico de dízimos e ofertas, as quantias entregues por pessoas diversas certamente variarão muito, uma vez que são proporcionais às rendas. Quanto mais ansioso deveria estar cada fiel mordomo quanto a aumentar a proporção das dádivas a serem colocadas no tesouro do Senhor, do que diminuir suas ofertas, um i ou um tio que seja. Conselho sobre Mordomia, página 138. O percentual das ofertas pode ser reavaliado na medida em que as bênçãos de Deus aumentam na vida financeira. Lembro bem o dia em que eu recebi pela primeira vez um pagamento por meu trabalho. Era um pequeno valor, mas o fruto da bênção de Deus sobre o meu esforço. Decidi naquele momento devolver 10% do dízimo e 3% como oferta. Anos depois, eu consegui o meu primeiro emprego e percebi que os 3% de ofertas já não correspondiam às bênçãos recebidas e decidi então refazer o percentual de ofertas para 5%. Anos depois, Deus me deu uma esposa maravilhosa. Agora eu estava completo. Resolvi então, como gratidão, restabelecer o meu percentual de pacto. E desde então, a cada ano eu reavalio o meu percentual de ofertas para manter ou aumentar o percentual escolhido. No início da minha vida, 3% representavam um sacrifício. Hoje, não representam mais. Por isso, preciso reavaliar o percentual olhando para as bênçãos recebidas. Um bom resumo seria: 1. As ofertas e os dízimos devem ser entregues com base em um percentual. 2. Deus escolheu o percentual do dízimo. O adorador escolhe o percentual das ofertas. 3. Essa é a maneira de os dízimos e as ofertas não serem entregues por impulso ou de maneira impensada. 4. Não posso modificar o percentual do dízimo, pois já foi estabelecido por Deus, mas devo sempre estar desejoso por aumentar a proporção das ofertas entregues à causa de Deus. A pergunta que podemos fazer neste momento é:
Por que esse princípio de proporcionalidade é importante? Por que não posso abrir a carteira na hora do ofertório e escolher as notas que serão entregues como oferta? A seguinte história pode nos ajudar a encontrar a resposta. Certo dia, um pai estava separando os valores de dízimo e oferta para levar à casa de Deus no sábado seguinte. Ele sempre pedia a ajuda dos filhos para essa atividade. A intenção era ter a oportunidade de ensinar às crianças os valores do reino de Deus e os princípios de fidelidade. Naquele mês, a família estava devolvendo os dízimos e as ofertas do salário, do 13º salário e de uma ajuda financeira que havia recebido de um parente próximo. Aquele pai havia decidido devolver uma quantidade de 15% de ofertas. Quando os cálculos terminaram e as crianças viram o valor total, perceberam que era uma pequena fortuna na perspectiva delas. Ficaram abismadas e disseram: "Pai, é muito dinheiro. Tem certeza de que você vai entregar tudo isso de dízimos e ofertas?" O pai, notando uma ótima oportunidade de ensinar os princípios da fidelidade, respondeu: "Filhos, vocês não sabem como estou triste de entregar só este valor. Eu queria entregar um valor 10 vezes maior de dízimos e ofertas, pois um valor 10 vezes maior seria a proporção de um valor recebido de Deus 10 vezes maior. Quando entregamos muito, quer dizer que Deus nos tem dado muito. Você entende? A devolução proporcional representa o reconhecimento da proporcionalidade das bênçãos recebidas. Para devolver um percentual de dízimo e ofertas, eu tenho que inevitavelmente calcular as bênçãos recebidas de Deus. E olhar para as bênçãos recebidas deve nos levar a expressar nossa fidelidade a Deus. Hoje, quero convidá-lo a orar e estabelecer seu percentual de ofertas. Se você já devolve as ofertas com base em um percentual, pode nesse momento orar e manter o percentual escolhido ou reestabelecer o percentual. Diga assim a Deus: Senhor, em oração decido que meu percentual atual de oferta será... E afirme o seu percentual de oferta. Após isso, acesse o link na descrição deste áudio aqui no YouTube e saiba mais sobre o princípio da proporcionalidade das ofertas.